Eu estava dirigindo em uma estrada vazia às 2 da manhã quando tudo mudou. Não de forma mística ou dramática como nos filmes. Foi algo silencioso, quase imperceptível, mas que racharia minha alma ao meio e a reconstruiria de uma forma que eu jamais imaginei possível. Meu nome é Daniel. Tenho 36 anos e até aquela noite eu era o homem mais ingrato que você poderia conhecer. Não é que eu fosse mal intencionado. Eu só nunca havia parado para perceber o quanto eu tinha. Estava sempre focado no que faltava. A promoção que não veio. O carro que não era tão bom quanto o do vizinho. A casa que era pequena demais. A esposa que não me entendia. Os filhos que faziam muito barulho. A vida que parecia sempre aquém do que eu merecia. Naquela noite, eu estava voltando de mais uma discussão idiota com minha esposa, Carla. A discussão foi sobre algo completamente estúpido, como todas as nossas discussões. Ela tinha feito um jantar especial, algo elaborado que levou horas, e eu cheguei em casa reclamando que tinha comido um lanche no trabalho e não estava com fome. Ela se chateou. Eu não entendi por quê. Era só um jantar, pensei. Por que tanto drama? Então saí batendo a porta, entrei no carro e dirigi sem rumo. Só precisava de ar. Só precisava ficar longe daquela casa onde nada nunca parecia ser suficiente. Peguei uma estrada que levava para o interior, uma rodovia que eu conhecia bem. Estava escuro, quase não havia carros, apenas eu e meus pensamentos amargos. Foi então que vi o acidente, um carro capotado na margem da estrada, fumegando. Encostei imediatamente e corri até lá. Dentro havia um homem, devia ter uns 50 anos, preso no cinto de segurança, sangrando pela testa. Ele estava consciente, mas desorientado. "Calma, eu vou tirar você daí", eu disse, tentando abrir a porta amassada. Consegui com esforço. Ajudei ele a sair e o afastei do carro. "A ambulância já vem", menti, porque eu ainda nem tinha ligado. Sentamos na grama do acostamento enquanto eu ligava para o resgate. Ele segurava o braço, claramente machucado, mas estava surpreendentemente calmo. "Obrigado", ele disse, a voz rouca. "Obrigado por parar. A maioria não para." Eu apenas assenti, desconfortável com gratidão. Foi só o certo a fazer. Ele olhou para o céu estrelado por um longo momento. "Sabe", ele começou, "há 5 minutos eu estava dirigindo, pensando em como minha vida era difícil, pensando em todas as contas que preciso pagar, nos problemas no trabalho, nas dores nas costas que me incomodam. E então, capotei. E sabe qual foi meu primeiro pensamento quando o carro parou de rodar? Obrigado, Deus, por eu estar vivo." Ele riu, mas era uma risada sem humor. É engraçado como a gente só lembra de agradecer quando quase perde tudo, né? Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Eu não respondi. Não sabia o que dizer. Ficamos ali, em silêncio, esperando a ambulância. Quando ela chegou, os paramédicos cuidaram dele e o levaram. Antes de entrar, ele me olhou pela última vez. "Você salvou minha vida hoje, e eu nem sei seu nome. Mas vou acordar amanhã, e pela primeira vez em anos, vou agradecer por cada pequena coisa. Porque hoje eu aprendi. A vida pode acabar em 1 segundo. E a gente desperdiça a vida inteira reclamando de coisas que não importam." Voltei para o carro e sentei no banco do motorista sem ligar o motor. Minhas mãos tremiam. Não de medo. De algo que eu não sabia nomear. Olhei para o meu celular. 3 ligações perdidas da Carla. 3 mensagens. "Amor, desculpa, eu exagerei. Volta, por favor. Estou preocupada. Onde você está?" "Daniel, me responde." E então, como se alguém tivesse removido uma venda dos meus olhos, eu vi. Realmente vi. Vi uma mulher que tinha preparado um jantar especial para mim, depois de passar o dia inteiro cuidando de 2 crianças pequenas, limpando a casa, trabalhando remotamente, e ainda encontrou energia para me fazer feliz. E eu reclamei. Porque tinha comido um lanche. Senti algo subindo pela minha garganta. Não era raiva. Não era frustração. Era vergonha. Vergonha profunda e cortante. Quantas vezes a Carla fez isso? Quantas vezes ela tentou me agradar e eu simplesmente ignorei, ou pior, reclamei. Quantas vezes
ela acordou no meio da noite quando os meninos choravam para que eu pudesse dormir. Quantas vezes ela segurou a barra sozinha, enquanto eu estava ocupado reclamando que minha vida era difícil? Dirigi para casa em estado de choque silencioso. Quando cheguei, era quase 3 da manhã. A luz da sala estava acesa. Carla estava no sofá, acordada, com os olhos inchados. Quando me viu, ela se levantou. Daniel, você está bem? Eu estava morta de preocupação. Ela veio até mim e eu apenas a abracei. Forte. Mais forte do que havia abraçado em anos. E chorei. Chorei ali, nos braços dela, enquanto ela ficava confusa, mas me acolhia mesmo assim. Desculpa, eu sussurrei. Desculpa por tudo, pelo jantar, por não ver, por não agradecer, por desperdiçar tanto tempo reclamando quando eu deveria estar agradecendo por você. Ela me afastou um pouco, me olhando nos meus olhos, tentando entender. O que aconteceu? Contei sobre o acidente, sobre o homem, sobre as palavras dele. Carla, eu poderia ser ele. Eu poderia estar naquele carro agora. E a última coisa que eu teria dito para você era que eu não queria seu jantar. Nós sentamos no sofá e conversamos até o sol nascer. Conversamos de verdade, como não conversávamos há anos. E pela primeira vez, eu realmente escutei. Escutei sobre o quanto ela se sentia invisível. Sobre o quanto ela tentava, e nunca parecia ser suficiente. Sobre o quanto ela também estava cansada, mas continuava porque nos amava. E eu percebi. Eu tinha tratado minha bênção como fardo. Nos dias que seguiram, algo em mim mudou. Não foi repentino, mas foi real. Comecei a acordar e antes de pegar o celular, antes de pensar nas pendências do dia, eu fechava os olhos e simplesmente agradecia. Agradecer por estar vivo, por ter acordado, por ter saúde, por ter uma cama, por ter um teto. Parecia bobo no início. Pareciam coisas óbvias demais para agradecer. Mas eu percebi que nada é óbvio, nada é garantido. Comecei a agradecer em voz alta. No café da manhã, eu olhava para Carla e dizia: obrigado por esse café. Obrigado por estar aqui. No começo ela estranhava. Achava que era culpa o que ia passar. Mas eu continuei, todos os dias. Quando os meninos faziam bagunça, em vez de gritar, eu respirava fundo e pensava: eles estão saudáveis, eles estão vivos, eles estão aqui. E a raiva se transformava em gratidão. Um mês depois daquela noite, eu estava no trânsito, parado há 40 minutos. Antigamente, eu estaria batendo no volante, xingando, estressado. Mas ali, naquele dia, eu olhei ao redor, para os outros carros, para o céu, para o rádio tocando uma música. E pensei: eu tenho um carro, eu tenho um emprego para onde ir, eu tenho saúde para dirigir, eu tenho tantas coisas. E o trânsito deixou de me incomodar. A gratidão começou a mudar não apenas minha perspectiva, mas minha vida inteira. No trabalho, em vez de reclamar das tarefas, eu agradecia por ter tarefas, porque isso significava que eu tinha um emprego, que alguém confiava em mim, que eu tinha propósito. As pessoas ao meu redor começaram a perceber. Cara, você tá diferente, mais leve, um colega comentou. E eu estava. Porque gratidão é peso que você tira dos ombros, não que você coloca. Mas a mudança mais profunda foi espiritual. Eu nunca tinha sido religioso. Acreditava em algo maior, mas nunca cultivei isso. Mas a gratidão me abriu uma porta. Quando você começa a agradecer, você naturalmente se pergunta: agradecer a quem? E então você começa a sentir. Sentir que há algo maior. Uma inteligência, uma força, um amor que permeia tudo. Comecei a orar, não pedindo, mas agradecendo. Obrigado pelo ar nos meus pulmões. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelas pessoas que amo. Obrigado até pelas dificuldades, porque elas me ensinam. E quanto mais eu agradecia, mais eu sentia uma presença. Uma paz que não vinha de circunstâncias externas, mas de dentro. Uma paz que dizia: você está exatamente onde precisa estar. Carla também mudou. Ela começou a me acompanhar nos momentos de gratidão. Antes de dormir, nós agradecíamos juntos. Pelos meninos, pela casa, pela comida, pelos desafios, por estarmos juntos.
E algo poderoso acontecia nesses momentos. A gente se conectava não só um com o outro, mas com algo maior, com o sagrado que existe na vida comum. 6 meses depois daquela noite, eu encontrei o homem do acidente. Foi por acaso, em um mercado. Eu o reconheci imediatamente. Oi, eu disse, meio sem jeito. Eu sou o Daniel. Eu te ajudei naquela noite na estrada. Seus olhos brilharam. Daniel, meu Deus, que coincidência! Ou talvez não seja coincidência. Ele me abraçou. Cara, aquela noite mudou minha vida. Desde então, tudo é diferente. Eu acordei, literalmente e figurativamente. Nós conversamos por quase 1 hora ali no estacionamento. Ele me contou como a gratidão tinha transformado sua vida também. Como ele havia se reconciliado com a filha que não falava há anos. Como ele havia largado um emprego que odiava e começado algo novo. Como ele havia encontrado propósito em simplesmente estar presente. A gente passa a vida inteira perseguindo coisas, ele disse, e esquece que tudo que a gente realmente precisa já está aqui. Saúde, amor, vida, o resto é extra. Antes de nos despedirmos, ele me disse algo que nunca vou esquecer. Daniel, naquela noite você salvou minha vida fisicamente, mas eu acho que, de alguma forma, eu ajudei a salvar a sua também. E sabe por que eu acredito em Deus? Porque não foi coincidência você estar naquela estrada naquele momento. Foi você que precisava me encontrar. O universo tem seus caminhos. A gente só precisa prestar atenção. Hoje, quando olho para trás, vejo 2 Daniel. O de antes daquela noite, que era um homem amargo, ingrato, cego para as bênçãos, sempre focado no que faltava. E o depois, que não é perfeito, que ainda tem dias difíceis, que ainda comete erros, mas que acorda todo dia com o coração grato. A gratidão não é só dizer obrigado, é uma mudança de lente. É olhar para a mesma vida que você sempre teve e ver milagres onde antes você via monotonia. É entender que a vida não precisa ser perfeita para ser boa. É reconhecer que cada respiração é um presente, cada dia é uma nova chance, cada pessoa ao seu lado é uma bênção disfarçada de cotidiano. E o lado espiritual disso? É entender que somos parte de algo muito maior, que há uma inteligência amorosa que nos sustenta, mesmo quando não merecemos, mesmo quando não percebemos, que cada momento difícil é um convite para crescer, que cada pessoa que cruza nosso caminho tem uma mensagem, que nada é aleatório, mesmo quando parece. Eu quase perdi tudo por ser incapaz de ver o que tinha. Quase destruí meu casamento, meu relacionamento com meus filhos, minha própria paz. Tudo porque estava ocupado demais reclamando ao invés de agradecer. Mas um homem sangrando na beira de uma estrada às 2 da manhã me ensinou a lição mais importante da minha vida. A gratidão não é o que você faz quando tudo está perfeito. É o que você pratica justamente porque nada está perfeito. E é essa prática que transforma tudo. Então hoje, se você me perguntar qual é o segredo para uma vida próspera, para uma mentalidade vencedora, para a verdadeira sabedoria, eu vou te dizer: comece agradecendo. Agradeça pelo que tem antes de pedir pelo que falta. Agradeça pela vida imperfeita que você tem antes de sonhar com a perfeita que você quer. Agradeça pelas pessoas que estão ao seu lado antes que elas se tornem memórias. Porque no final, a vida não é sobre ter tudo. É sobre perceber que você já tem o suficiente. E isso sim é riqueza, que nenhum dinheiro pode comprar. É prosperidade que nenhuma circunstância pode roubar. É sabedoria que nenhum livro pode ensinar. Só a vida pode. Se essa história falou com você, não esquece de seguir nosso canal, curtir e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa história.